Então, nós iremos refletir, né, o estudo que nos cabe a respeito da parábola do semeador, né? Mas antes nós queremos agradecer, né, a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, que cada vez que a gente se reúne, né, em nome de Deus, em nome de Jesus, é um motivo de agradecimento, né? E termos, né, as casas espíritas, né, que nos dão essa oportunidade de todos nós que adentramos os templos espíritas para estudarmos, para refletirmos, né, que com certeza essa doutrina maravilhosa que tem por objetivo nos transformar, nos dar os subsídios, os recursos para que nos tornemos pessoas melhores, para que possamos desenvolver o nosso entendimento em torno da vida, desenvolver o nosso sentimento em relação ao outro. Então, isso é motivo de muita gratidão, né, que nós devemos ter sempre em mente, em nossos corações também, né, para esses momentos que aqui ficamos na Casa Espírita, nós não temos nem como avaliar o quanto nós somos beneficiados por essa espiritualidade amiga que já preparou esse ambiente todo muito antes da gente chegar, né, e que está agindo em nosso favor. E muitas vezes a gente chega tão cheio, né, de preocupações e nem nos damos conta disso, né? Mas é sempre bom a gente lembrar dessas questões, né? Então, nós trazemos abraços fraternos, né, dos nossos irmãos da Casa de Leon Denis, né? E hoje, então, nós vamos refletir em torno dessa parábola, que é a parábola do semeador, né? E bendita a doutrina espírita, né, que através do esclarecimento nós podemos compreender mais e melhor, de maneira mais aprofundada, os ensinamentos trazidos por Jesus, né? Porque nós até notamos isso quando nós pegamos o texto original bíblico, e que quando vamos desenvolver a nossa leitura particular, antes de conhecer e de ter contato com a doutrina espírita, nós tínhamos uma certa dificuldade para entender e compreender aquele texto, né? Aquelas palavras que ali estão sendo ditas. Então, mas uma vez quando a gente já conhece, né, já teve contato com a doutrina espírita através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós notamos que nós nos familiarizamos melhor com os textos bíblicos, porque nós observamos que no Evangelho, a cada estudo, a cada capítulo do Evangelho tem uma citação bíblica iniciando aquele estudo, né? Então isso vai fazendo com que nós nos familiarizemos mais com esse texto bíblico mesmo. E aí quando a gente vai pegar o texto original, que é a própria Bíblia, a gente já consegue ter uma facilidade melhor em torno do entendimento, né? Então isso é bastante facilitador para que a gente possa compreender melhor. Então, a doutrina espírita, ela nos ajuda a tirar, né, o véu da letra e poder, então, compreender, né, aquilo que nos foi trazido ali, principalmente no Novo Testamento, né, que é a vinda de Jesus junto a cada um de nós, né, trazendo os seus ensinamentos. Embora Jesus não tenha escrito nada, né, e até as anotações que a gente sabe que foi feita só mais de 30 anos depois da sua volta ao mundo invisível, né? E pelo evangelista Mateus, que foi o primeiro a escrever alguma coisa, né, sobre Jesus. Então, e isso é um fato assim bastante interessante, que nós vemos o quanto a espiritualidade
ela está nos envolvendo a humanidade e direcionando esse trabalho. Porque imagina você contar um fato que aconteceu, vamos refletir em torno de nós mesmos, na nossa vida. Não precisa nem ser 30 anos, não. 10 anos atrás, a gente descrever aquele acontecimento que se passou há 10 anos atrás. A gente fica com uma certa dificuldade de lembrar na íntegra aquilo tudo que se passou conosco, né? Então, a gente tem a certeza mesmo do amparo de Jesus junto aos apóstolos, né, os ajudando para que eles pudessem ser o mais fiéis possível nas suas narrativas, né? Então, isso é algo assim que é maravilhoso da gente idealizar, né, e constatar que existe mesmo, né, existiu e continua existindo, esse amparo de Jesus, né, para que a sua mensagem não se perdesse. Então, a gente vê que a parte moral do Cristo mesmo, ela não se perdeu, ela continua intacta mesmo até os nossos dias, né? Então, vamos à parábola do semeador. Senão, daqui a pouco vocês vão dizer assim, ela não vai falar da parábola do semeador? Mas vamos lá. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. E logo juntou-se em volta dele grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou. E todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábola. E disse assim: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E veio as aves do céu e a comeram. Uma outra parte da semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol queimou-se e, como não tinha raiz, secou. A outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Finalmente, a outra parte da semente caiu em terra boa e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30 por um. Ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. Então disse isso Jesus. Então os apóstolos ficaram intrigados porque Jesus estava falando por parábolas para aquele povo e Jesus responde que para o povo deveria ser assim e para eles, mais na intimidade então, ele iria explicar, né, o sentido e o fundamento da parábola. E aí Jesus disse assim: todo aquele que ouve a palavra, ele diz assim, ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e o tira, o que foi semeado em seu coração. É o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente ao meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. Quando lhe sobrevém a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em terra boa, é o que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e ela frutifica e rende 100, 30 e 60 por um. Bem,
Então, nós vemos o seguinte, que Jesus, ele é aquele amigo incomparável, cuja personalidade marcante, né, impressionava todos aqueles que com ele tinham contato, né? E ao se comunicar com as pessoas, ele não usava de expressões interpoladas, nem de palavras difíceis. Pelo contrário, ele falava uma linguagem simples, né, para que todos pudessem compreender, né, tanto o povo ignorante como as mentes mais elitizadas, e que todos procuravam. E Jesus tinha o mesmo comportamento, né, as mesmas atitudes em lidar com as pessoas de diferentes níveis sociais e culturais. Então, ele sempre agia de maneira idêntica, diferente de nós, né, que mede primeiro a pessoa para depois ver como vai tratar. Jesus não, ele tratava todos de maneira igual. Bem, segundo o espírito Joana de Ângeles, ela diz que Jesus foi o extraordinário contador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso. O poeta ímpar, em razão das imagens puras e sua riqueza de cores e significado. Os seus ensinamentos eternizaram-se como os mais belos jamais conhecidos. Então, essa fala é de Joana, né? E realmente, né, Jesus, ele traz para nós de uma maneira bela, né, os seus ensinamentos, as parábolas, de uma maneira assim clara que todos nós pudéssemos compreender, né? Então, nós percebemos que Jesus, os seus ensinamentos, ele transcende ao tempo. Tanto entendia como o homem da sua época, né, que Jesus falava para aquele homem naquele momento, mas para o homem de agora. Então, a mensagem de Jesus, as palavras de Jesus são atuais, né? São muito atuais, não tem nada de ultrapassado. Jesus é muito atual, né? Às vezes a gente ouve aí alguns companheiros equivocados até dizendo, né, da doutrina espírita, Kardec está ultrapassado. Tem nada de ultrapassado. Até nos dias de hoje, nada que Kardec falou que nós tenhamos como dizer que está errado, né? Ou que ele se equivocou. Não. Né? Então, da mesma forma, o Senhor Jesus, tudo que ele traz para nós, trouxe na época, né? E hoje nós recordamos e estudando os seus ensinamentos, são claros, né, para todos nós. Então, Jesus usava de parábolas porque era um método que ele utilizava, porque ele sabia que quando você está querendo passar um conceito, um ensinamento, né, e quando você usa da história, de uma história, para enriquecer, né, aquela explicação que você está passando, ela tem maior fixação por aquele que está ouvindo. Então, quando Jesus narra, né, os seus ensinamentos através das parábolas, isso facilitava bastante para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele estava passando, né? Agora, em relação, né, à parábola, de vez em quando tem que beber um pouquinho d'água, eu estou com uma gripe, a garganta fica sequinha. Então, vocês me perdoem aí, param de vez em quando um pouquinho. Pensei até que hoje eu não ia conseguir estar aqui, mas graças a Deus deu para vir, né? Então, voltando sobre a parábola do semeador, quem é o semeador? O semeador é o Senhor Jesus, né? A semente, quem é a semente? A semente é a palavra de Deus. E o solo, a terra onde as sementes foram caindo? Somos nós.
E aí, depois, né, que nós fizermos nossa reflexão, o nosso estudo, seria, né, interessante que cada um de nós buscasse, né, intimamente, se enquadrar em qual solo nós nos encontramos. Será que nós estamos no solo, né, do primeiro momento, em que a semente caiu à beira do caminho, depois naquele que a semente caiu no meio das pedras, depois naquele que caiu entre os espinhos, ou aquele solo em que a terra era boa e frutificou? Então, isso é algo para a gente refletir. Então, Kai Bar-Shuth, ele foi um grande trabalhador da doutrina espírita no Brasil, né? Ele é brasileiro, né? Nasceu no Rio de Janeiro e depois ele foi para o interior de São Paulo. Mas ele escreveu muitos livros, né? E se dedicou muito mesmo à doutrina espírita. Era assim um espírito maravilhoso, que se a gente não conhece sobre a vida dele, vale a pena conhecer, porque a gente só tem a ganhar com a sua vida, os seus ensinamentos, o seu exemplo para todos nós, né? Então, era uma alma assim, muito generosa, e como o companheiro falou na sua prece, né, ele serve de exemplo para nós. Então, a gente deve procurar observar aqueles que nos trazem bons exemplos, que esses exemplos é que nós devemos seguir, né? Então, Kai Bar-Shuth, nesse livro aqui, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz o seguinte, que a parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque ele coloca assim, ó, porque sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas ao mesmo tempo e nos ensina a distingui-la pela boa ou má vontade com que recebe as novas espirituais. Então, quando nós vamos analisar a semeadura, né, as sementes por onde ela foi sendo colocada, né, nós vamos observar que isso cabe exatamente como nós estamos em relação à aceitação, né, do conhecimento da verdade, da palavra de Deus na nossa vida, né? Então, quando ele diz, né, a respeito da semente que caiu ao longo do caminho, que ele fala que logo veio as aves do céu e as comeram, quem são esses? Porque o solo, a gente já sabe que somos nós, né? Tá em sentido figurado, mas nós entendemos que Jesus fala a respeito de nós, né? Então, essa semente, que é a palavra de Deus que está sendo dita para nós, né, são aqueles que têm ouvido, mas não ouvem. Você fala, mas entra por um ouvido, sai pelo outro, a pessoa não dá atenção. Porque ela vive na superficialidade da vida. Então, sem comprometimento com as coisas de Deus, né? E as coisas do mundo são mais importantes. Então, nós não conhecemos muitas pessoas que são assim, né? Que não querem ouvir os ensinamentos que estão passados, não quer ouvir novas ideias, não quer ouvir nada que venha lhe incomodar o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Tem pessoas até que dizem, eu até admiro a doutrina espírita, mas eu prefiro estar aqui onde eu estou mesmo. Por quê? Porque a pessoa continua na sua zona de conforto. Porque, à medida que nós vamos nos esclarecendo com os conteúdos doutrinários, não é possível a gente continuar o mesmo, né? Alguma modificação isso vai trazer para nós, a não ser que nós sejamos assim, como essa semente que caiu à beira do caminho, né? Então, a pessoa continua, não quer comprometimento, não quer se envolver com nada, porque as atrações do mundo chamam-lhe muito mais a atenção e no qual eles dão muito mais importância.
Mas na hora que a dor bate, a pessoa sabe que nós somos espíritas, sabe dizer assim para nós: leva meu nome e bota lá no teu centro. Nós não vemos isso acontecer? As pessoas fazem isso, mas elas não querem vir, né? Ou se vêm, em caso assim naquela situação de muita necessidade mesmo. Aí ela vai sair e vai buscar algo, né, para poder melhorar aquela situação. E isso é comum acontecer nas casas espíritas, na casa de Leon Denis também é assim, e aqui não deve ser diferente. As pessoas vêm para o tratamento, né, melhoram, e o que acontece? Elas vão embora e não voltam tão cedo. Então, é a semente que caiu ao longo do caminho, né? Não quer se comprometer, ela não quer se envolver, ela não quer responsabilidade, né? Ela se encontra... Nós estamos analisando a parábola, mas não estamos criticando a atitude de ninguém, porque nós também sabemos que cada um de nós se encontra num grau de evolução na Terra, né? Então, o rendimento, né, vai ser de acordo com cada um, a maneira como cada um se encontra dentro da vida, né? Bem, agora as sementes que caíram entre as pedras, né? A semente que caiu lá entre os pedregulhos lá, são aqueles que são entusiastas, né? Que fica animado, né? Você conhece a doutrina espírita, no instante aquela pessoa se anima e fica assim naquele entusiasmo, mas sem firmeza, sem determinação. Já entendem, mas não querem se comprometer, né? Então, é aquela explicação que Jesus deu, né? Da semente na pedra. O que aconteceu? Como não havia muita terra, logo nasceu e veio, aí não tinha raiz, não tinha profundidade, o sol saiu e queimou aquela semente que estava germinando, né, daquela plantinha que estava germinando. Então, assim é aqueles que ouve a palavra, se entusiasma, né? Nós percebemos isso também, né, dos companheiros às vezes que chegam para ser voluntário, para ajudar na obra, aí ele traz um monte de ideias, eu vou fazer isso, vou ajudar aquilo, então daqui a pouco, quando você vê, cadê o fulano? Sumiu. Por quê? Porque ele ainda se encontra nesse estágio ainda, né, de como a semente que caiu lá entre as pedras. Ele não tem raiz, e por ele não ter ainda raiz em si, ele não tem a firmeza de propósitos. Então, para nós fazermos uma mudança, né, em nós mesmos, para fazermos a reforma íntima, que é tão falada na doutrina espírita, né, precisamos ter esse embasamento e compreender por que eu tenho que mudar. Enquanto a gente não compreender que precisamos mudar, nós vamos agindo no automatismo e não vamos mudar. Porque esquentar cadeira de centro espírita não quer dizer reforma íntima. Não quer dizer, né? Então, há a necessidade de haver realmente uma mudança, né? Então, essas pessoas são aqueles que dizem assim: agora eu não posso, eu estou muito novo. Vamos esperar eu ficar mais velho. Por quê? O centro espírita é só composto de pessoas idosas, né? Por que o jovem não pode, desde jovem, participar dos movimentos, dos trabalhos da casa espírita, né? Não, isso aí deixa para quando eu aposentar, porque e tal. Aí a pessoa fica esperando se aposentar e acaba desencarnando antes de se aposentar. Olha aí. E aí perde, né, a oportunidade, né, de estar inserido numa tarefa. Porque a espiritualidade, gente, eles sabem das nossas limitações, sabe das nossas dificuldades, mas sabe também da nossa preguiça. Porque muitos de nós, às vezes, têm a preguiça mesmo, e preguiça mental. Isso foi dito por um espírito amigo, né,
que diz que nós temos preguiça mental e está na hora da gente abrir mão, largar essa preguiça, esses velhos hábitos do homem velho, para que o homem novo, conforme diz Paulo, possa surgir. Mas para isso a gente tem que querer, né? E nem sempre a gente quer. A gente quer, mas não quer muito. Então é como a sementinha que caiu lá entre as pedras, né? Então você fica naquela situação de que vamos deixar para depois, agora está muito cedo, e vai empurrando, vai deixando para mais tarde. Mas tem que vir no domingo, vai ter um almoço fraterno, tem que ir, vai ter um evento, um encontro, um estudo. Tem que ir, não é que tem aqui. Se você faz parte do grupo, o grupo conta com você, né? Então, ou você faz parte, ou você está ou não está. Então, é por isso que essa semente que cai ao longo que cai entre as pedras, ela não tem essa raiz para abdicar de um domingo, por exemplo. Quantos de nós abdica de um domingo e vai para a casa espírita? E vem para a casa espírita, participar de um trabalho, de um estudo, ou até mesmo de um lazer, né? Isso não é para... mas eu vou abrir mão do meu domingo. Se fala assim é porque ainda não entendeu a semente, não entendeu a palavra de Deus ainda, né? Mas isso aos poucos a gente vai conseguindo melhorar e mudar a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de pensar, né? Então, esses que agem dessa forma, né, a semente entre as pedras, são como pedras mesmo, impenetráveis a novos conceitos, a novas ideias, né? E aí a gente vê às vezes assim, né, a pessoa que frequenta da casa espírita há 20, 30, 40 anos, você fala assim, poxa, mas o fulano já está aqui na casa espírita há tantos anos, ainda está agindo assim. A gente não vê isso aí acontecer? Mas por que isso acontece? É porque a pessoa não buscou um aprofundamento, né? Então, os estudos, né, é para todos, mas nós temos que buscar. Bater e abrir-se-vos-á, disse Jesus. Mas, na maioria das vezes, a gente quer tudo mastigado, tudo de graça, né, tudo fácil. Então, nós temos que fazer o movimento de sair da inércia para buscar. Buscar o quê? O melhor para nós como espíritos imortais. Porque nem sempre, ou a maioria das vezes, aquilo que é bom para o homem encarnado não é para o espírito imortal. Então, quando a gente passa já a ter essa compreensão, né, de ver, será que aquilo que eu tanto quero é bom para mim como espírito imortal? Ou é bom só para mim como homem encarnado? Essas perguntas, gente, que a gente tem que se fazer de vez em quando. Porque às vezes a gente fica buscando tanto uma satisfação para as coisas efêmeras, né, as coisas que não têm valor real para o espírito, e a gente perde tempo, fica marcando o passo, né? Então você recebe, ganha uma reencarnação, né, que o objetivo principal da reencarnação qual é? O nosso aprimoramento, o nosso melhoramento como espírito. Não é para sofrer, para pagar, nada disso, né? Que o objetivo principal é esse, o nosso crescimento. E aí a gente vem, se ilude com as coisas do mundo, com as coisas inerentes aos prazeres do mundo material, né? E deixa o tempo passar. E aí o que acontece com a maioria dos espíritas, dos espíritos espíritas, que desencarnam e chegam no mundo espiritual? No estado de arrependimento pelo tempo perdido. E aí o tempo perdido, a própria palavra já diz, já foi perdido. Então, outras oportunidades virão? Virão com certeza, porque Deus é amorosamente justo e bom, né, e vai nos dar outras oportunidades, mas num contexto diferente. Então, aquela facilidade que você tinha antes para fazer aquilo, numa outra situação já não será tão fácil como antes,
Então, vamos aproveitar a oportunidade que a vida está nos brindando para fazer o melhor que a gente possa. Então, dessa semente que caiu entre as pedras, né, por que essas pessoas não se comprometem? Porque lhes falta a vontade. Então, a pessoa não tem a vontade ainda. Ela não tem essa determinação dentro dela para se dedicar a uma causa. Não tem. Então, ela vive dessa maneira assim, né? Sem se comprometer, aí não produzem nada. E, em decorrência disso, não dão fruto nenhum também, né? Bem, as sementes agora que caíram sobre os espinheiros, né? Então, uma foi ao longo do caminho, a outra foi lá entre as pedras, agora dos espinheiros, né? E que Jesus explicou para os discípulos o seguinte, né? Que as que caiu nos espinheiros, essa aqui, ó. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida, aos cuidados deste mundo e às ilusões da riqueza, sufocaram nele a palavra e ela se torna infrutífera. Né? Então, a semente que caiu entre os espinheiros, são aquelas pessoas que ela ouvem a palavra, ela ouve o ensinamento, mas os cuidados desse mundo e as ilusões da vida material sufocam nela a palavra e acaba tornando infrutífera. Então, a pessoa não consegue se manter firme. Então, elas são mesmo como se fossem espinhos, que acaba sufocando o crescimento de toda a verdade, como essas plantas que a gente conhece, né, de espinhosas, que impedem o crescimento das plantas que estão em volta. Né? Quem cuida de jardim sabe como isso funciona, né? E é assim mesmo, né? Então, ela tem meios para ser úteis, mas não são. Por quê? Porque o apego à vida material, né, que a distancia do objetivo existencial. Né? Então, ela não quer assumir compromisso, ela não quer ouvir, né, e interiorizar a palavra, os ensinamentos. Porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente... Por isso que Jesus disse, ouça aquele que tem ouvido de ouvir. A princípio, todos nós temos ouvido, né? Mas é diferente você ouvir e procurar interiorizar aquilo e depois, então... aquilo sair de você de alguma forma. Então, porque infelizmente, né, a gente pode dizer assim, a grande maioria das pessoas tem muito conhecimento na área do intelecto. Decorou o livro dos Espíritos, as obras básicas todas, está tudo na ponta da língua, né, para mostrar para o outro que sabe, ou então para criticar a conduta do outro. Mas está lá na área do intelecto, só que não desceu para o coração. Porque quando desce para o coração, é porque aqueles conceitos foram interiorizados. E quando forem interiorizados, eles vão sair de você através dos seus atos e das suas ações. Então, o que Jesus espera de nós é isso. É a nossa mudança, né, com o outro. Porque se nós já temos a palavra, já temos a notícia, já temos o conhecimento e somos ainda uma casca grossa para tratar o nosso irmão, alguma coisa está errada, gente. O que Jesus disse para nós também? Os meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. Se a gente não consegue conviver e amar aqueles que estão junto de nós, então nós ainda não somos seguidores do Cristo, ou não estamos aceitando a palavra. Então, são situações para que a gente possa refletir, interiorizar e analisar mesmo. Então, essa situação, né, daqueles que têm os meios, já conhece, mas é apegado à vida material. Quando eu estava preparando o estudo aqui, eu lembrei daquela situação
do moço rico. O que acontece com o moço rico? Obrigada. Ele procura Jesus, mas a ligação dele com a vida material era muito grande. Ele era um homem de muitos haveres e ligados às diversões da época. E naquele dia ele ia participar de uma corrida de biga. E ele era um bom manejador, né, desse tipo de divertimento. Então ele não queria perder. Ele falou assim: poxa, mas hoje vai ter a corrida da biga, eu sou um dos melhores e tal e coisa. Ele falou: não, eu não posso abrir mão disso agora. Tanto é que ele falou para Jesus que ele abriria até, né, a mão do seu dinheiro, da sua riqueza e tal e coisa. Mas seguir Jesus naquela hora, ele não estava preparado. Aí ele falou: Senhor, espera mais um pouquinho. Por quê? Para ele ir lá participar da corrida. E segundo o espírito Amélia Rodrigues, aquele jovem desencarnou na corrida de biga. Então, quer dizer, perdeu a oportunidade, né, de ouvir a palavra e não aceitar. O mesmo acontecendo com o senador Públio Lentulus, né, que teve a oportunidade de ouvir a palavra da boca de Jesus, junto a Jesus. E naquele momento ele não estava pronto, né, não aceitou. Então ele foi procurar Jesus escondidinho para que ninguém o visse, porque ele era uma pessoa muito conhecida, né, e Jesus conversou com ele, mas ele não aceitou Jesus. Não aceitou os ensinamentos de Jesus naquele momento. E ele amargou muito por isso, né? E a gente sabe que é o nosso querido Emmanuel do Chico Xavier, né? Do saudoso Chico, né? Que o Chico, para nós, é um grande exemplo, né, de um verdadeiro espírita. Ele realmente vivia a doutrina de Jesus. Então, a presença do Chico entre nós era como matar a saudade de Jesus. Porque o Chico, ele vivia realmente os ensinamentos de Jesus. Isso aí é só um parênteses para a gente lembrar, né? Então, alguns companheiros, né, eles acham até a mensagem da doutrina espírita, os ensinamentos interessantes, né? As mensagens que o plano espiritual traz, acha aquelas mensagens também boas mensagens, boas orientações, mas para ser aplicada para os outros, para eles não, né? Então eles ouvem a palavra, ouvem os ensinos doutrinários, mas não quer mudar, né? E essas pessoas que continuam agindo dessa maneira, sem querer mudar, né, vai chegar uma hora em que elas vão se deparar, né, numa situação em que elas terão que decidir. Ou você está, ou você não está, né? E elas estarão enganando a si mesmo. Então, a gente não está enganando ninguém, porque ninguém, né, nenhuma casa espírita vai na nossa casa buscar gente, nenhum diretor de trabalho vai lá buscar gente. Nós temos que vir, quando nós nos comprometemos com uma tarefa, a gente vem pelo ideal e pela responsabilidade, né? Mas isso deve ser feito com amor. Até o copinho que a gente enche ali para fluidificar a água, né, precisa-se ter o nosso sentimento. Então, você vir para a casa espírita, ai, que coisa chata, com esse frio tive que vir hoje de novo. Você já perdeu, já ganhou a sua recompensa, já perdeu a oportunidade. Então, tudo tem que estar aliado ao nosso sentimento. Então, tudo precisa estar aliado, tudo que a gente faz tem que estar envolvido o nosso sentimento, o nosso coração, né? Então, quem despreza a palavra, despreza também o seu autor. Então, se a gente despreza, né, os ensinamentos que Jesus
passou para nós e passa, nós estamos desprezando também a Jesus, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir. E, finalmente, então, a semente que caiu em boa terra. São aqueles que, como o solo fértil, né, da parábola, aceita a palavra de bom gosto, de bom grado, e ela dá bons frutos. E com isso, são aqueles, né, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, e o solo é uma terra boa. Por quê? Porque a pessoa está disposta, né? Ela compreende, ela assimilou, ela interiorizou. Então, ela vai dar bons frutos. Por quê? Porque ela compreendeu, né, o sentido. Ela compreendeu que o único meio da gente ser feliz é vivendo segundo a lei de Deus. E que a gente só se torna infeliz quando nos afastamos dessa lei, né? Então, esse vai produzir bons frutos, porque ele compreendeu o recado, ele compreendeu a palavra e assimilou, ele interiorizou a palavra de Deus. Ele interiorizou os ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus, que nos impulsiona, que nos dá diretrizes seguras para vivermos melhor, né? E essas diretrizes, né, que Jesus nos dá através dos seus ensinamentos, está na mão de cada um de nós. Então, essa mudança que nós precisamos fazer, né, não está na mão do outro. Porque a gente às vezes diz assim, mas eu vivo com uma pessoa, se... Aí a gente bota o se, né? Se fosse assim, se fosse assado, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. A gente não tem que colocar. Se somos nós que queremos mudar, somos nós que temos que fazer a mudança. Independente, né, do nosso emprego, do nosso salário, da nossa família, dos nossos vizinhos, independente de qualquer coisa. Porque às vezes a gente transfere uma responsabilidade para ficar numa situação confortável, né? Então, esses que recebem a palavra, né, numa terra boa, né, eles... buscam, né, fazer, através do esforço pessoal, a diferença na vida de alguém, né? Mas aí você vai dizer assim, mas eu não posso resolver o problema do mundo, eu não posso resolver o problema da fome. Realmente não pode, mas você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E se você, nesta encarnação, fizer a diferença na vida de uma pessoa, você já ganhou a tua existência. Pode ter certeza disso, né? Então, Deus não espera de nós grandes obras, não. Mas Deus espera de nós a nossa melhora íntima, o nosso esforço. O que Ele vê é o nosso esforço. Outro dia, vendo uma reportagem, agora recente, 1 ou 2 dias, eu achei muito legal. Aí, quando eu estava fazendo estudo, eu falei, vou levar esse exemplo que está de acordo com aquele que recebeu a semente na terra boa, né? Um homem, né? Um rapaz, que ele se unia a outras pessoas e conseguia meias, né? E aí ele juntava aquele monte de meia, não sei se alguém assistiu isso, e botava nas mochilas e levava andando na rua e entregando aquelas meias para os moradores de rua. Gente, eu achei aquilo assim tão legal, né? Porque eu falei, poxa, que coisa boa. Você não vai poder resolver tirar aquela pessoa da rua, fazer grandes coisas, mas você vai levar uma meiazinha que vai esquentar o frio, o pé daquele companheiro, daquele irmão que é um irmão nosso, que está ali te tirando de frio, daquela noite fria, que como tem feito ultimamente aqui no nosso Rio de Janeiro, né? E ele vai lá distribuir as meiazinhas para os irmãos
que não tem casa, né? Então eu achei isso muito bacana. Então, quer dizer, o solo fértil não tem rótulo de religião, não. Eu nem sei que religião é esse rapaz, mas que ele está dando o fruto, ele está dando. Então, mesmo que a gente não consiga, gente, render 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, conforme fala a parábola, mas que a gente renda pelo menos 10 por 1, alguma coisa a gente tem que render, alguma coisa a gente tem que fazer de melhor, alguma coisa a gente precisa fazer de diferente. Então, que a gente possa, né, sair daqui hoje com esses pensamentos, né, de fazer a diferença na vida de alguém, né, de ajudar, de se desprender, sair do castelo do eu, do personalismo, né, ter um olhar mais abrangente em relação à figura do outro. E aí, eu trouxe aqui também, para a nossa reflexão, a questão do Livro dos Espíritos, que eu achei que cabe ao nosso estudo. É a questão 573, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores qual a missão dos espíritos encarnados, que é o nosso caso. E os espíritos superiores responderam então a Kardec: instruir aos homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela reencarnação. Concorre dessa forma para a execução dos desígnios de Deus. Cada um tem uma missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em alguma coisa. Então, que nós possamos compreender bem, né, essa mensagem que Jesus traz para nós, que nós possamos refletir intimamente, né, em que solo nós nos encontramos, se nós estamos como a semente que cai à beira do caminho, se nós estamos como a semente que caiu no meio das pedras, se estamos como a semente que caiu no meio do espinho, ou se somos aquela semente que cai, o solo fértil, né, em que a semente caiu na terra boa, né, e que nós possamos, meus irmãos, realmente abraçar essa bandeira, né, da transformação, da reforma íntima, do amor ao próximo, da caridade, e poder fazer a nossa parte neste mundo onde existe tantos corações sofridos, tantos corações que lhe faltam tudo, que lhe faltam amor, que lhe falta alguém que lhes ouça, porque às vezes a pessoa tem tudo de material, mas não tem um ombro amigo para chorar nas horas tristes. Que nós possamos ser esse pão que alimenta aquele que tem fome e ser esse ombro para aquele que precisa chorar. Que Jesus nos abençoe os nossos propósitos e muita paz em todos os corações.